Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais um domingo de celebração e hoje um domingo muito especial, quando celebramos o Dia das Mães. A minha saudação, a saudação de toda a Igreja Batista da Pituba, para todas as mães que estão conectadas conosco, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Instagram. Receba o abraço de toda a igreja. Nós amamos muito vocês, vocês são muito especiais. E neste culto nós vamos adorar o nosso Deus, porque você existe. Pela sua vida, pela sua instrumentalidade, por tudo que você é e representa na vida de cada filho. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse tempo de pandemia, nós estamos em plena atividade socorrendo famílias aflitas e criamos uma campanha chamada SOS Cesta do Amor. Com essa campanha você pode socorrer famílias que estão enfrentando dificuldade. Faça a sua doação. Nesta última semana nós adquirimos dezenas de cestas, quase 100 cestas, para abençoar diversas famílias. Com a sua ajuda, continue ofertando para a campanha SOS Cesta do Amor. Nós também continuamos com os encontros do PGMs, Pequenos Grupos Multiplicadores, toda semana. Se você deseja conhecer um PGM, saber o que é, entre em contato com a Andresa, a nossa coordenadora. E se você deseja participar de nossos encontros, ela pode também disponibilizar o link de uma das nossas salas virtuais para você participar de um dos nossos encontros e experimentar como é maravilhosa a experiência de ser um multiplicador, como Deus espera que sejamos aqui na Terra. A Escola Bíblica Discipuladora é uma ferramenta poderosa para ministrar lições bíblicas abençoadoras para todas as pessoas que buscam conhecer mais de Deus. Nós temos classes para crianças, jovens, adultos, adolescentes, estudando Bíblia, estudando temas sobre emoções, estudando temas sobre família, relacionamento conjugal, sobre liderança, formação de liderança e até uma classe em inglês para você exercitar o seu inglês se desejar. Seja aluno da Escola Bíblica Discipuladora. Deus vai abençoar a sua vida. Nós também continuamos com a nossa reforma. Nosso tempo está ficando lindo e você não pode ficar de fora, tá bom? Ore pela nossa reforma, o tempo está ficando muito bonito. E oferte também, a sua oferta é muito importante para que a gente consiga chegar ao final, na reta final da nossa obra ali. Você é parte integrante de tudo isso que está acontecendo. Louva a Deus pela sua vida. Oferte também para as cadeiras. Cada cadeira tem um custo. Cada cadeira tem um custo de R$300. Você pode abençoar a sua igreja ofertando também para as cadeiras. Não deixe de orar. Orar é fundamental. E nós temos uma campanha chamada Mover de Oração. 3 vezes por dia nós estamos orando. 6, 13 e 21 horas. Ore pelo Brasil, pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, pelos profissionais diversos que precisam estar na linha de frente, inclusive os de saúde, nesta época de pandemia. Ore para que chegue mais e mais vacinas e mais rápido que a gente pense, todo o Brasil, todo brasileiro vacinado para a glória de Deus. Amém? E por falar em oração, sendo hoje um dia especial, Dia das Mães, eu quero agora conclamar todas as mães a se unirem comigo nesta oração. Quero interceder pela sua vida. Mãe, você é preciosa. Há uma expressão bíblica de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim: meu jovem Timóteo, que tenha em você a mesma fé não fingida que houve também em sua mãe e em sua avó. Então a mãe e a avó de Timóteo foi fundamental para a sua formação. Mãe, você é fundamental para a formação do seu filho em todas as áreas, inclusive espiritual. Através da sua vida, muitas e muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos vão encontrar o rumo certo pela sua experiência, pelos seus conselhos e pelo seu exemplo de vida. Que Deus abençoe e capacite a sua vida, ó mulher virtuosa, querida mãe. Vamos orar então nesse instante pelas mães. Deus de amor, muito obrigado por este dia, quando podemos parar e agradecer a Deus pelo Dia das Mães. Muito obrigado, ó Pai, quando podemos louvar o Teu nome, porque o Senhor tem usado mulheres para abençoar famílias. E essas mães em Suas mãos, elas têm podido, ó Pai, ser instrumento de bênção, canal da Tua graça para toda a família. Eu peço proteção. Cada mãe é um ser humano. Traz consigo suas lutas, suas preocupações, seus medos, suas tristezas. Vai agora ao encontro de cada mãe e renova-lhe o vigor físico e emocional, restaurando-lhe a saúde, dando-lhe força, que ela possa
prosseguir na certeza que não está sozinho. A palavra de Deus diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes. Ó Deus, que elas possam prosseguir nessa direção que o Senhor tem apontado. Abençoe, Senhor, toda mãe que ora comigo agora e aquelas que estão ao alcance da nossa intercessão. Oramos também pelos demais momentos deste culto, na certeza de que o Teu Santo Espírito está nos conduzindo. Em nome de Jesus, amém. Esse mês de maio é o mês da família e nós também escolhemos aprender mais da Bíblia sobre a família. Para tanto, cada domingo teremos um pregador convidado. E para o próximo domingo, nós teremos a presença do pastor Edson Cavalcante, lá de Fortaleza, e do pastor Silvio Menezes, da Primeira Igreja Batista de Valença, aqui na Bahia. É o meu sucessor ali na PIB de Valença. E hoje, de uma maneira muito especial, vamos receber o doutor pastor Alain Amorim. Meu querido amigo, quando eu cheguei para pastorear ali em Valença, o pastor Alain, o jovem Alain, na verdade era entrando na juventude, ele chegou para a nossa igreja com a sua família. Era pai, mãe e seus irmãos. E com grande alegria recebemos essa família. Mas cá para nós, eu acho que o Alain chegou para a Igreja Batista Central de Taguatinga porque também estava apaixonado por uma jovem que tinha lá. Eu tive o prazer de testemunhar o início do seu namoro, tive a honra de participar de um encontro para o seu noivado, tive o prazer de celebrar o seu casamento, fui também o celebrante das celebrações de suas bodas, não me lembro bem, mas eu creio que eram 20 anos ou 15 anos de casados, foram 15 anos de casados, e já sei que vou estar lá nos 25 anos de casados também, tá bom? E é um prazer muito grande, tive o prazer de ver desabrochar em sua vida o chamado para o ministério, pude acompanhá-lo no envio para o seminário, onde ele foi cursar o mestrado e doutorado ali nos Estados Unidos. Tive o prazer de ir lá nos Estados Unidos, em Memphis, visitar a sua família. E Alain e Viviane são amigos mais chegados que irmãos. Essa família, Alain, Viviane, Duda e Sophie, que aliás Sophie ontem fez mais um ano de vida, né? É uma família muito querida. É um prazer tê-los nesse culto. Alain, meu querido, que você seja a boca de Deus a falar as nossas vidas nessa manhã. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Com grande alegria, a Igreja Batista da Pituba recebe em seu púlpito pastor Alain Amorim. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Pituba, em Salvador. Saudações em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Um abraço aqui da nossa família em Brasília,
para a família da Igreja Batista da Pituba. E mais uma vez estamos com os irmãos virtualmente, mais uma vez com o desafio de trazer a palavra de Deus, esse desafio gostoso, maravilhoso, sempre prazeroso de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E desde já agradeço mais uma vez a confiança do pastor Abimael, meu querido amigo, pelo convite honroso para participar do Maio da Família aí na Igreja Batista da Pituba. E nessa manhã especial, que é a manhã do Dia das Mães, nós queremos trazer uma mensagem para a família, mas com o foco voltado para as mamães, lembrando desse dia tão importante, desse dia que deve ser realmente comemorado, celebrado, porque as nossas mães são especiais e porque a mãe tem um lugar especial no coração de Deus, no plano de Deus, como nós vamos ver juntos nessa manhã. Eu quero então que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos olhar juntos hoje para a vida de Ana. Ana, que foi mãe do grande juiz e profeta e sacerdote Samuel. Mas o nosso foco não é o profeta, não é? É a sua mãe. E eu quero olhar para a vida de Ana nessa manhã para falar de uma mãe exemplar. Que exemplos, que postura, que atitudes Ana teve que podem servir para você hoje, mamãe, para que você se inspire como mãe nessa tarefa árdua, difícil, não é? Para que você seja uma mãe segundo o coração de Deus, para que você seja uma mãe que cumpre o propósito de Deus, não só na criação dos filhos, não só na condução da família ou no auxílio da condução, que é assim que nós entendemos que deve ser, mas também na sua vida como mulher cristã, como mulher que serve a Deus. E nós entendemos que a vida de Ana é uma vida que nos traz diversos exemplos, uma postura digna, uma postura de uma mulher de fé, uma postura de uma mulher de fibra. E nós queremos olhar então para a vida de Ana para falar de uma mulher ou de uma mãe exemplar. Então, nós vamos caminhar pelo texto de todo o capítulo 1, nós não vamos ler todo ele, vamos apenas iniciar aqui o verso 3, os versos 1 e 2, apenas para iniciarmos a nossa caminhada juntos aqui nessa mensagem. Houve um homem, diz assim o texto a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de 1 Samuel, houve um homem de Ramataim Zofim, que é a cidade de Ramá, onde Samuel nasceu e viveu. Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana não era efraimita de nascimento, ou seja, ele não nasceu na tribo de Efraim. Ele era efraimita de residência. Nós sabemos que Eucana era descendente de Levi. Por isso Samuel apropriadamente pôde ser sacerdote, porque era descendente de Arão, da linhagem dos levitas. Verso 2 diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. O nome de Ana significa graça. E nós veremos que, como uma mulher
cujo nome significa graça, ela experimenta a graça do Senhor e vive na presença de Deus. Vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus? Ó Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã tão importante de celebração da vida das nossas mães, nós levantamos uma prece de gratidão a Ti pelas nossas mães, Pai. Eu agradeço pela minha mãe, agradecemos porque o Senhor levantou mães, mulheres de valor especiais em nossas vidas, Pai. Não só para nos conceber, mas também para nos nutrir, tanto materialmente quanto espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, pelo legado, pelo exemplo das nossas mães. E nessa manhã, Pai, fala ao nosso coração, como exemplo de Ana, mas sobretudo e de modo especial, fala ao coração das mães, Pai, celebrando, ó Deus, o mês da família, celebrando essa instituição que é sagrada, que é importante, que sempre fez parte dos Teus planos, a família. Nós Te bendizemos, Senhor, Te exaltamos no nome bendito de Jesus. Amém. Nós vivemos hoje num contexto em que a família está sendo atacada, em que a família tem sido considerada como uma instituição falida, uma instituição ultrapassada. Nós vivemos num contexto, seja político, seja social, de achatamento da família, de subversão dos valores familiares. Nós vivemos num contexto em que os homens celebram os relacionamentos extraconjugais, em que os filhos se voltam contra os pais, em que as mulheres se levantam hoje sob uma bandeira, uma pseudo-bandeira de valorização da mulher, para se levantar como empoderadas, para se levantar como mulheres que se valorizam, para, na verdade, subverter aquilo que sempre foi o plano de Deus. Não estou dizendo com isso que eu não acredito no valor da mulher. Sim, eu creio, e ele é bíblico. Não estou dizendo com isso que eu não acredito que a mulher não deva se destacar na sociedade, não deva contribuir com o seu trabalho. Eu creio que há muitas mulheres com uma contribuição relevante, com sua força laboral, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, tá certo? Mas eu estou querendo dizer sim com isso que no afã de se mostrar numa posição igual ao homem, no afã de talvez se mostrar mais importante e melhor, muitas mulheres têm, na verdade, sucumbido a uma visão que não é bíblica, não é saudável, e têm abandonado o propósito de Deus. Isso se vê, de modo geral, na nossa sociedade e se vê, inclusive, em nossas igrejas, em algumas mulheres que são atraídas e sucumbem a esses valores que não são valores bíblicos. E eu gostaria que hoje, nessa mensagem, além de ouvir o valor de Ana como exemplo, que você ouvisse também, no pano de fundo, o plano de Deus e o valor que a mulher tem no plano de Deus para a família. Muito bem, eu quero falar da vida de Ana, e nós vemos em primeiro lugar que uma mulher exemplar se mostra firme em qualquer situação. Ana foi uma mulher exemplar. Nós vimos nesse versículo que lemos que Eucana, seu marido, tinha 2 mulheres. O contexto de 1 Samuel ainda é o contexto dos juízes, não é? O livro de Juízes vem um pouco antes do livro de 1 Samuel. Nós temos na sequência Juízes, depois Ruth, que também está no contexto de Juízes, e 1 Samuel. E Samuel também foi um juiz. Então, nesse tempo, que é um tempo intermediário de liderança em Israel, a liderança de Moisés e de Josué passaram, agora um período intermediário antes que chegasse o período dos reis, com Saul primeiro, depois com Davi e Salomão.
Esse período foi um período de transição em termos de liderança, de governo, mas também foi um período marcado por uma triste realidade, porque o texto de Juízes diz: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Então, houve um empobrecimento da liderança espiritual e, por isso, nós vemos exatamente a realidade desse texto. Eucana tinha 2 mulheres. Deixe-me dizer, e é só o que eu vou poder dizer acerca disso, a bigamia ou a poligamia jamais foi o plano de Deus. Gênesis 2 diz: deixará o homem e se unirá à sua mulher, uma só, e ambos se tornarão uma só carne. A bigamia, a poligamia jamais foi sancionada por Deus, jamais foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi a monogamia e o casamento monogâmico. E nós vemos certamente que o que acontece aqui é que Eucana se casou com Ana, ela é mencionada primeiro como a primeira esposa, e ela não teve filhos, e por isso ele então se casou com outra mulher, para que tivesse filhos. Filhos eram considerados bênção de Deus. Não ter filhos era às vezes considerado como sinal de maldição ou de punição de Deus. E nós vemos que Eucana, apesar de ser um homem considerado fiel a Deus, era levita e ele honrava a Deus de certa maneira. Como nós vemos aqui, ele oferecia o sacrifício, ele ia no lugar de sacrifício, ele pagava os seus votos a Deus. Nós vemos, não obstante, que Eucana, de uma certa forma, foi infiel a Deus e teve uma outra esposa para que tivesse filhos, né? Nós poderíamos dizer até que Eucana não esperou na promessa de Deus, assim como, por exemplo, Abraão esperou, né? Aliás, melhor dizendo, Abraão sucumbiu à opinião de Sara e acabou não esperando também, né? Ele teve o filho da promessa, mas antes ele teve Ismael. Ele sucumbiu ali também ao mandado de Sara, que tivesse filho por Agar, não é? Mas o fato é que Ana se mostra uma mulher paciente, ela se mostra firme e ela supera dificuldades e lutas. A mãe exemplar supera dificuldades e lutas. Veja que Ana se submete ao seu marido, né? Ela o segue quando ele vai lá nos lugares de adoração, como nós vemos aqui no texto, e ainda assim ela superou a rivalidade da sua concorrente, da outra esposa. O texto lá no verso 7 diz assim que, no verso 6 diz que sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela suportava essas dificuldades, ela suportou essas dificuldades, essas lutas, a humilhação de ter uma rival dentro de casa, a humilhação de ser uma esposa, e o texto diz que ela era amada, ou seja, de ser a esposa preferida, e não obstante isso, esse fato, ser colocada de lado por seu marido, porque ele queria ter filhos e ela não tinha. E Ana suportou essa situação, essas lutas. Ela suportou a situação de compartilhar seu lar, compartilhar seu marido com outra mulher. Ela suportou a situação desse bullying aqui, dessa irritação. Essa mulher, o texto diz 2 vezes que ela a irritava, e o verso 7 diz que ela a irritava tanto que ela perdia a vontade de comer e ficava chorando. Essa mulher certamente pegava bastante no pé de Ana, ficava no encalço dela, justamente se gabando do fato de que ela tinha filhos, enquanto Ana, que era a preferida, não tinha. Mas nós vemos aqui que Ana não se revolta, que Ana se submete a seu marido, que Ana não sucumbe à tentação de se irritar ou de revidar a sua rival, mas ela ouve a voz do seu marido, que lhe amava, né? E se firma, inclusive, no seu amor. Nós vemos que Ana põe o foco nas coisas boas, né?
ela se firmou aqui no amor do marido, não é? Ela certamente colocava o seu foco na adoração a Deus, ela seguia o seu marido lá para um momento de adoração, ela se manteve fiel ao seu marido, mesmo que ele tivesse outra esposa e mesmo que ela, Ana, não tivesse maridos. Então, uma mãe exemplar suporta as dificuldades e lutas e também põe o foco nas coisas boas. Quantas vezes as mães precisam suportar dificuldades, lutas com seus maridos? Quantas vezes nossas mães passam ou passaram por momentos de lutas, né? Quantas vezes as mães têm que se pegar nas coisas boas para continuar a tarefa do lar, enquanto cumprem o propósito de Deus, como foi aqui o caso de Ana. Em segundo lugar, uma mãe exemplar tem uma fé inabalável no Senhor. Caminhando com o texto, nós vemos que Ana, assim como toda mulher, toda mãe exemplar deve fazer, Ana busca ao Senhor em oração. Ela se encontra com Deus, ela se refugia no Senhor, ela busca o Senhor em oração. No verso 10 diz assim: levantou-se Ana, ela estava se alimentando, deixou a comida de lado, tirou seu foco ali da alimentação, no verso 9. Verso 10, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nesse contexto aqui, Ana se derrama na presença de Deus. Ela busca ao Senhor em oração. Também no verso 15 e 16, nós temos a mesma realidade quando ela está diante de Deus, chorando, de uma tal forma que até o profeta Eli, o sacerdote Eli, a tem por inebriada, por embriagada. Verso 15 diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana se derramou na presença de Deus, angustiada, amargurada de coração. Ao invés de se voltar contra seu marido, se voltar contra a sua rival, talvez descontar nos filhos dela, Ana se volta para o Senhor. Ana busca o Senhor. Um exemplo de alguém que se derrama e que busca o Senhor em oração. Mais que isso, nós vemos que ela confia plenamente em Deus. Veja que Ana busca o favor de Deus e inclusive faz um voto ao Senhor. Veja o verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela confia em Deus, ela confia nas promessas, ela confia inclusive por causa do relacionamento que ela tinha com o Senhor. É o que deixa subentendido o texto: se atentares para a tua serva, para a minha aflição, se te lembrares de mim, da minha aflição, a aflição da tua serva. Veja que ela se coloca como serva de Deus, ela confia no Senhor e vota a Deus que se ele a ouvir e lhe der um filho, ela vai então devolver esse filho ao Senhor, não é? Isso é interessante porque Ana já tinha consciência aqui daquilo que nós como pais, mas especialmente você, mãe que está me ouvindo, precisa se lembrar. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor. Ana tinha essa consciência, ela queria um filho, mas ela já queria dedicá-lo a Deus. E lá na frente nós veremos que Ana cumpre esse voto. Mas é interessante observar, né? Não criamos filhos para nós, criamos filhos para o Senhor. E nós vemos que ela promete que esse menino será nazireu, assim como foi Sansão, não passará navalha na sua cabeça. Ela ia dedicá-lo para sempre ao Senhor. Isso é interessante. Continuando na nossa reflexão aqui, em terceiro lugar, uma mãe exemplar experimenta o cuidado
de Deus. Ana experimentou o cuidado de Deus. E eu creio que você também, mãe, que me ouve nessa manhã, pode experimentar o cuidado de Deus. Veja que ela obtém o favor do Senhor. No verso 19, já passando para outra parte do texto, não é? Esse texto é dividido direitinho em 3 partes. E nessa terceira parte a gente já começa a ver que eles voltaram para a sua cidade, não é? Veja o verso 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela obteve favor do Senhor. Deus se lembrou dela. Como isso é marcante. Como isso é marcante, como foi marcante, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 8, quando o texto diz que Deus se lembrou de Noé, lá na arca. Esse lembrar-se de alguém, da parte de Deus, é a demonstração do favor de Deus. É a demonstração de que Deus se recordou para derramar o seu favor, para olhar com favor. Deus olha com favor aqui para Ana. Verso 20 diz que ela concebeu, ou seja, ela engravidou, não é? Ela engravidou. E o Senhor se lembrou da sua serva. O Senhor se lembrou com o favor da sua serva. E nós também podemos afirmar que uma mãe que tem a sua vida na presença de Deus, que segue o Senhor, pode também obter o favor de Deus. Pode também obter o favor do Senhor, não só para bênçãos, como nós veremos, mas para uma vida na presença do Senhor. Ana experimenta o cuidado de Deus aqui. E mais, não só com o favor, mas também obtém as bênçãos. Ana obteve a bênção que queria do Senhor. Deus ouviu a oração, a prece de Ana. Ela foi atendida exatamente naquilo que ela desejava, não é? Deus se agradou dela, especialmente porque Ana tinha essa vida na presença do Senhor. A sua busca, a sua postura era de uma mulher virtuosa, como nos diz lá Provérbios 31, não é? Mulher virtuosa, quem a achará? Ana certamente era uma mulher, uma mulher virtuosa e veio a ser mãe virtuosa. E ela então recebe a bênção de Deus. O verso 20 diz que ela teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Não é? Existe um debate sobre o nome de Samuel. Pode ser aquele que é pedido por Deus ou aquele que tem o nome de Deus. Shem é o hebraico para nome, não é? Então Shemuel, nome de Deus, é também uma tradução possível do nome de Deus, mas ela reconheceu que essa bênção veio do Senhor. Ele deu o nome de seu filho, o nome do próprio Deus, aqui chamado por Deus ou chamado segundo o Senhor, não é? Que exemplo bonito e que bênção Ana recebeu do Senhor. O Senhor foi fiel, não é? Quantas vezes você, mãe, você tem recebido a bênção do Senhor, tem recebido aquilo que você tem pedido, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor abençoa aqueles a que o buscam, e você, mãe, certamente será abençoada pelo Senhor quando o buscar. E finalmente, em quarto lugar, uma mãe exemplar persevera na vida cristã. Persevera. Isso é importante porque Ana não parou de servir ao Senhor, não parou de seguir ao Senhor quando recebeu a sua bênção. Talvez alguns fiquem pelo caminho na caminhada cristã. Talvez alguns, como Jesus disse lá na parábola do semeador, alguns sejam sufocados pelas coisas dessa vida e a mensagem não tem raiz na sua vida, mas Ana perseverou. Ana cumpriu seu voto. Ana confiou no Senhor e continuou a confiar no Senhor. Veja o que o texto diz aqui no versículo 22. Então, a mulher
a mãe exemplar é fiel a Deus, né? Persevera na vida cristã e é fiel a Deus. Veja o que diz o verso 22. Ana, porém, não subiu. Disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor. Veja o que o texto diz, e para lá ficar para sempre. Ana foi fiel a Deus. Ela cumpre o seu voto e ela pede ao seu marido que a deixe ali. Ela não foi junto com o marido na próxima oportunidade para oferecer sacrifícios, porque ela queria desmamar o seu filho. Naquele tempo era costumeiro que as crianças fossem alimentadas ao peito até cerca de 3 anos de idade. Samuel então foi para o templo mais ou menos com essa idade, e ele não seria um peso tão grande ali para o sacerdote, porque Ana o entregou seu filho, cumpriu seu voto. Ana pediu um filho, o Senhor a atendeu, e ela, como sinal de sua perseverança, como sinal da sua caminhada de fé com Deus, devolve o filho ao Senhor. E Eucana consente que ela fique, ela desmama o seu filho, e veja o que diz aí o texto no versículo 27, quando ela conversa com Eli, né? Verso 26, só para melhorar o contexto aqui, ela diz assim: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Verso 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Ela pediu, Deus atendeu, e ela agora paga o seu voto ao Senhor e apresenta Samuel para viver ali no templo. Ela perseverou, ela continuou fiel ao Senhor, ela foi fiel ao Senhor e perseverou sendo fiel a Deus. Ela foi fiel, e mais que isso, como nós vemos no texto aqui, minhas queridas mamães que me ouvem aí, ela demonstrou gratidão ao Senhor. Ela não entregou com a atitude, o que eu posso fazer? Eu votei, agora eu tenho que cumprir. Não é? Não foi sacrifício para Ana, ela fez de coração grato. O texto diz no finalzinho do verso 28, e eles adoraram ali ao Senhor. Ela demonstra gratidão a Deus. E mais que isso, nós não temos tempo de ler, você pode ler depois, aí o texto no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, tem um hino lindo. Hino, inclusive, que inspirou parte do hino da própria Maria, mãe do Senhor, não é? E Ana diz aí no versículo 1 do capítulo 2, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana tem um coração grato. Ana entregou a Samuel com gratidão, se considerou abençoada por Deus e agradece a Deus porque agora ela pode adorar o Senhor pelo que ele fez e devolver como prova de sua gratidão o filho para ser ali, para viver no templo. E mais adiante no capítulo 2 nós vemos que ela ia de ano em ano e levava uma roupinha para o seu filho que ia crescendo ali na presença do sacerdote, tá certo? Nós vemos que Eli abençoa a Ana e ela tem 5 filhos mais, além de Samuel, mais 3 filhos e 2 filhas. Abençoada por Deus, perseverou no caminho do Senhor e certamente com um coração grato. E eu quero concluir essa mensagem com um recado para você, mamãe aí que me ouve, desejando que Deus te abençoe, desejando que a vida de Ana inspire a sua vida, a sua caminhada com o Senhor, de forma que você seja também uma mãe perseverante, uma mulher perseverante, não só mãe, não é? Lembrar que Ana desejou Samuel, ele foi um filho amado, querido, desejado, não é?
Hoje nós vivemos num tempo em que talvez algumas mães da nossa sociedade, algumas mulheres da nossa sociedade sequer queiram ser mães, mas esse é um plano de Deus. E é abençoada a mãe que entende esse plano, mesmo que concilie com a carreira, mesmo que concilie com sonhos e projetos que toda mulher pode ter, deve ter, mas que ela também deseje cumprir esse propósito, esse chamado divino de ser mãe, porque é importante que você seja encorajada. E você, talvez, mulher, que esteja desejando um filho e se encontra na mesma situação que estava Ana, existe esperança. Você pode orar, Deus pode abrir a madre, né, como a palavra diz, mas Deus pode também providenciar outros caminhos, não é? Nós temos vários exemplos, mas eu deixo o exemplo de uma grande querida amiga. Ela é inclusive professora lá no Seminário do Norte, professora de piano, ministra de música. Ela queria muito ter um filho e ela engravidou 2 vezes, mas infelizmente por conta de miomas no seu útero, ela acabou perdendo as duas gravidezes, ela acabou perdendo o bebê. E na segunda gravidez a sua situação de saúde se complicou e ela acabou tendo que tirar o seu útero. Mas ela não desistiu, ela continuou orando, buscando a Deus, colocou o seu nome na lista de adoção e 4 anos depois, hoje, ela é mãe da Gigi, uma menina linda, sapeca, está feliz com seu marido, agradecida, grata ao Senhor, porque Ele atendeu a sua prece e ela tem hoje o filho que ela sonhou, a filha que ela sonhou, saudável, linda, né? E ela continua fiel, servindo ao Senhor. Que essa seja a realidade da sua vida. Que Deus abençoe você, mamãe, que me ouve hoje, e que Deus te abençoe nessa tarefa árdua, mas recompensadora de ser mãe e desafiadora nesses tempos em que algumas das mães conciliam a carreira, um trabalho, com a tarefa sublime de ser mãe, não é? Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida e que Deus abençoe a sua família por meio da sua vida, à medida que você é fiel e persevera nos caminhos do Senhor. Deixe-me orar especialmente pela vida das mamães e orar pelas famílias aí da Igreja Batista da Pituba e orar também pelas nossas famílias. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse privilégio de proclamar a Tua palavra, de compartilhar, Senhor, essa mensagem que traz o relato da vida, ou que trouxe o relato da vida de Ana, do seu exemplo como mulher, do seu exemplo como mãe, da sua fidelidade ao Senhor e também da tua fidelidade, ó Deus, à tua serva. Muito obrigado, Senhor, porque ela é exemplo para todas as mães e para as futuras mamães, de alguém que confiou em Ti, de alguém que desejou a maternidade, de alguém que compreendeu que os filhos são herança do Senhor, são realmente para o Senhor, e de alguém que obteve o favor de Deus nesse sentido. Que ela seja inspiração para cada uma das mães nessa manhã. Ó Deus, abençoa cada mãe que me ouve nessa manhã, nessa mensagem. Abençoa, Senhor, as mães da Igreja Batista da Pituba, derrama a Tua graça e Teu favor sobre elas. Abençoa, Senhor, a minha mãe. Abençoa a minha esposa, que é mãe das minhas filhas. Guarda a vida dela, protege, Senhor. E abençoa, Senhor Deus, o nosso país, as nossas famílias, Pai. Ó Deus, a família tem sido tão atacada, mas que o Senhor possa olhar com graça e com favor, permitindo, ó Deus, que as famílias chamadas pelo Senhor, os lares cristãos, continuem a perseverar nos Teus caminhos, cumprindo a Tua vontade e os Teus propósitos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, mamãe. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com o Senhor. Quero te louvar,
de todo o meu coração. Fui criado somente para tua glória. Tu és o autor da minha salvação. Céus e terra pertencem a ti. Tua destra me sustenta e meus lábios te louvam. A minha alma tem sede de ti. Maravilhoso Deus forte, assim te bendirei enquanto eu viver. Vou levantar minhas mãos em adoração. Vou levantar minha voz e te exaltar, Senhor. Vou bendizer teu nome para sempre, sempre. Só tu és digno de louvor. Quero te louvar de todo o meu coração. Fui criado somente pra tua glória. Tu és o autor da minha salvação. Céus e terra pertencem a ti. Tua destra me sustenta e meus lábios te louvam. A minha alma tem sede de ti. Maravilhoso Deus forte, assim te bendirei enquanto eu viver. Vou levantar minhas mãos em adoração. Vou levantar minha voz e te exaltar, Senhor. Vou bendizer teu nome para sempre, sempre. Só tu és digno de louvor. Tua é a força e teu é o poder. Hosana ao Rei dos Reis. Tua é a força e teu é o poder. Hosana ao Rei dos Reis. Vou levantar minhas mãos em adoração. Vou levantar minha voz e te exaltar, Senhor. Vou bendizer teu nome para sempre, sempre. Só tu és digno de louvor. Vou levantar minhas mãos em adoração. Vou levantar minha voz e te exaltar, Senhor. Vou bendizer teu nome para sempre, sempre. Só tu és digno de louvor. Só tu és digno de louvor. Só tu és digno de louvor. Amém. Amém.
Que mensagem maravilhosa. Muito obrigado, pastor Alain. Muito obrigado por essa palavra dirigida às mães, às famílias e todo crente. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você continue a ser canal da graça de Deus. Que na sua instrumentalidade muitas e muitas vidas de jovens sejam forjadas ali no seminário onde você hoje é diretor. Que você continue a ser instrumento de Deus. Você e sua família são bênçãos nas nossas vidas. E fica aí o chamado, para as demais programações desse mês da família. Não esqueça, nós teremos pregadores a cada semana trazendo mensagens abençoadoras para a nossa vida, tá bom? Quero me despedir de você agora, desejando um domingo maravilhoso, um bom almoço em família com as mães, aqueles que puderem, E que às 18 horas estejamos juntos para mais uma celebração no nosso canal do YouTube, na nossa página do Instagram, na instrumentalidade do pastor Robson. Você vai ser grandemente abençoado. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor Jesus.